Chegou a hora do programa Vozes do Recife, uma produção do REC Lab, Laboratório de Estudos e Ensinos sobre o Recife, vinculado ao Departamento de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E aí, pessoal, tudo bem por aí? Eu sou Maria Eduarda de Aguiar, graduanda de Rádio, TV e Internet pela Universidade Federal de Pernambuco, e eu vou comandar esse episódio do Vozes do Recife, um programa feito para você que quer conhecer mais sobre a história, a cultura e as vozes que fazem do Recife uma cidade tão única. Aqui você vai mergulhar em histórias fascinantes, compartilhar curiosidades e trazer reflexões sobre o passado e o presente dessa cidade. Na última semana, a Universidade Federal Rural de Pernambuco foi palco de mais uma edição do Simpósio de Estudos sobre o Recife, em comemoração ao aniversário do Recife. O evento proporcionou um espaço de debate e troca de conhecimentos sobre a cidade e sua região metropolitana, além de conexões com outras metrópoles através de 4 eixos temáticos. O primeiro foi Histórias do Recife e seus arrabaldes. O segundo, Dinâmicas Contemporâneas Metropolitanas. Terceiro, Espaço, Cultura e Patrimônio. Quarto, Diálogos Urbanos. E o quinto, Conexões entre as Metrópoles. Este simpósio, promovido pelo Laboratório de Estudos e Ensino sobre o Recife, o REC Lab, vinculado ao Departamento de História da UFRPE, é de caráter multidisciplinar, onde se reuniram pesquisadores de diversas áreas, como História, Geografia, Ciências Sociais, Museologia, Arquitetura e Urbanismo, Arqueologia e afins, para compartilhar e socializar seus estudos sobre o Recife e articulações entre as metrópoles. O segundo simpósio de estudos sobre o Recife propôs um espaço de reflexão e intercâmbio a respeito de temáticas sociais, culturais, paisagistas, históricas e territoriais. Essas dinâmicas compreendem diálogos, reflexões, debates e pesquisas que envolvem diferentes sujeitos históricos e, através de ações articuladas, produzem e modificam a cidade ao longo do tempo. Dessa forma, mediante uma análise crítica dos dilemas das dinâmicas urbanas no Recife e região metropolitana, foi estabelecido um espaço contínuo para o compartilhamento e divulgações de pesquisas, experiências e vivências relacionadas a essas temáticas e questões. Na mesa de abertura, contamos com a presença de diversas autoridades, como a reitora da UFRPE, Maria José de Sena, a pró-reitora de extensão da UFRPE, Renata Valéria Gomes, a diretora do Departamento de História da UFRPE, Sueli Luna, o coordenador do curso de licenciatura em História, Otávio Augusto dos Santos, o presidente da Associação de Geógrafos do Brasil, Jefferson Silva Andrade, o presidente do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco, George Souza, a coordenadora da Associação Nacional de História de Pernambuco, Luana Ventura, o representante do Centro de Investigação Transdisciplinar, Cultura, Espaço e Memória, da Universidade do Porto, Bruno Aguiar, o coordenador do Núcleo de Pesquisas do Museu da Cidade do Recife, Sandro Vasconcelos da Silva, o superintendente estadual do IBGE Pernambuco, Gliner Dias Alencar, o historiador e integrante da equipe educativa do Passo do Frevo, Jesus Anderson, a coordenadora nacional do MTST, Victoria Genuíno, o representante da Academia Pernambucana de Ciências e do Grupo Nexus, Antônio José Siqueira, a coordenadora da Casa Brasil IBGE Sudene, Márcia Carneiro, a presidente do Sintep, Ivete Caetano, a coordenadora da Estação de Memória Urbanística do Recife, Luciana Azevedo, a coordenadora da Cátedra, Manuel Correia de Andrade, Maria Rita Machado e a coordenadora do Grupo Nexus Sociedade e Natureza da UFPE, Edivânia Torres. E hoje você confere um pouco do que rolou por lá, com vozes que ajudam a contar essa trajetória. Nesse programa, nós unimos o depoimento de alguns participantes para que você possa ter uma ideia do que foi debatido e compartilhado durante o evento. A cidade do Recife, no ano de seu aniversário, nesse mês de março, não poderia ter maior presente do que o simpósio de estudos e ensino sobre a cidade do Recife. Foi um evento que emocionou a todas e todos que participaram, porque fizeram diferentes abordagens, mostraram debates, trouxeram memórias, levaram os trabalhos dos estudantes para exposição e fizeram não só visitações a marcos importantes da história do Recife, como promoveram cursos de capacitação. Então eu saio
numa felicidade e cheia de energia sobre esses processos de mudança que foram instalados aqui na Universidade Rural. Oi, gente, sou Ilaíra e eu tô aqui com o Thales, né, integrante do RecLab. Ele está também avaliando os posters no dia de hoje e ele é o consultor do Ministério dos Direitos Humanos. Queria fazer uma pergunta sobre o que você está achando do nosso evento. Maravilhoso nessa segunda edição, como a primeira também foi, é um espaço muito importante para a gente debater a cidade do Recife. Por mais que seja um evento do Departamento de História, a gente consegue ampliar demais para diversas temáticas, né? Trabalhando a cidade como um todo, no seu aspecto histórico, geográfico, social, né? Também vendo as questões de como as dinâmicas urbanas e as transformações das cidades, não só do Recife também, elas afetam a vida das pessoas, né? Então é um evento maravilhoso, onde a gente pode discutir bastante, conhecer novas pessoas, conhecer novos trabalhos, que para a gente está dentro da universidade e da academia é muito importante, e momentos e espaços como esse. Oi, eu sou a Annelise, eu sou mestranda do PPGEL. Estou achando muito legal o evento, a gente está participando dos espaços de diálogo, as palestras também estão muito legais, os posters. Então está sendo uma boa oportunidade para a gente trocar conhecimento, conhecer o trabalho dos colegas, e é isso. Oi, gente, tudo bem? Hoje aqui a gente está comemorando o aniversário de Recife, 488 anos, e de Olinda, cidade irmã, 490 anos, com o segundo simpósio de estudos sobre o Recife. É um simpósio que está sendo muito dinâmico, com muitos trabalhos, muitas pesquisas e muitas apresentações. Então, confere aí tudo que a gente está postando no Instagram e também as produções do RecLab. Fica aí, feliz aniversário para Recife. Ao longo dos 5 dias de evento, diversos trabalhos foram apresentados, destacando temas como as mudanças na paisagem urbana, a preservação do patrimônio histórico e os desafios sociais enfrentados pelas populações periféricas do Recife. Para começar o trabalho, a gente estava esperando uma oportunidade para apresentar esse trabalho. A gente utilizou o nosso TCC e a gente queria apresentar, e no simpósio foi bem gratificante, porque nós fomos bem recebidos, recebemos boas críticas. Então, foi muito importante para nosso crescimento acadêmico, não é isso? Para transmitir a ideia que a gente estava querendo com o nosso trabalho, é importante ter análise de várias pessoas. Então, foi uma grande aprendizagem, uma adição muito boa no nosso conteúdo. E do evento, a gente está gostando bastante. Falar sobre o Recife e sobre todas as suas dinâmicas é muito importante, porque é uma cidade que está crescendo muito, sempre cresceu e está enorme. Daqui a pouco vai virar uma megalópolis, e com esse crescimento vem problemas, né? Problemas sociais, problemas ambientais. Então é muito importante a gente debater aqui na UFRPE e em outros centros acadêmicos, porque conhecimento é poder. De fato, um simpósio como esse é uma grande oportunidade de transmitir esse conhecimento de forma digerível para toda a população. Este evento, ele realmente trata-se do único evento acadêmico, intelectual e técnico, ligando todos os setores, inclusive não só do estado de Pernambuco, mas fora dele, para tratar sobre uma metrópole como Recife, dessa envergadura, com toda a complexidade, né, com os desafios históricos e as perspectivas do futuro. Então, realmente a Universidade Federal Rural e particularmente o RecLab, com toda essa equipe, ela está de parabéns, porque promoveu um rico, profícuo debate, questões que elas não vão ser esgotadas aqui, certamente cada um que participou, que escutou, vai levar como objeto de novas reflexões. Oxalá que no próximo ano, ou daqui a 2 anos, ou quiçá no da região metropolitana, a gente retome algumas discussões dessas, muito ricas. Queria parabenizar e agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui dialogando com os colegas, com os pares e com a juventude. Eu sempre gosto de destacar que estamos vivendo um momento único e intergeracional, e eu acho que só a soma da inteligência vai promover uma nova, uma revolução na busca de novas soluções. Além das mesas e apresentações, o simpósio também teve atividades culturais que permitiram uma experiência imersiva na história e nas tradições recifenses. Olá pessoal que acompanha e que segue o RecLab nas redes sociais. Sou André Cardoso, sou
faço parte da Fundarp, do Comitê Internacional para a Preservação do Patrimônio Industrial. Estou aqui participando e prestigiando desse evento maravilhoso que está sendo o segundo simpósio. É um evento que tem proporcionado ricas discussões desde segunda-feira até aqui, né? Quem ainda não compareceu, ainda há tempo, né? Tem mesa redonda acontecendo, tem outras discussões, apresentações de trabalhos, tem as visitas técnicas, né? E quem não conseguir participar do evento, acompanha o RecLab. São muitas ações interessantes para a gente refletir sobre a importância da nossa cidade, né? E construir ações para valorizar ainda mais sua cultura e a forma como ela se organiza hoje. Oi, gente, meu nome é Antônio, sou estudante aqui da UFRPE, do curso de História, no 7º período, e também sou educador do Museu da Cidade do Recife. Gostaria de falar do minicurso que ocorreu aqui de cartografia afetiva. Foi uma experiência muito enriquecedora para aprendizado tanto da gente como dos participantes do minicurso. Eu auxiliei na orientação do minicurso aqui junto com o Sandro Vasconcelos do museu e também com o Caio Clemente, também do museu e da UFRPE. E gostaria de agradecer a todos que participaram e também dizer que o evento está maravilhoso e que na próxima estamos aí de novo, se Deus quiser. Olá, pessoal. Meu nome é Juliane Ribeiro, sou arquiteta e urbanista. Vim aqui para a oficina de cartografia afetiva, com uma expectativa grande já, mas com certeza superou todas essas expectativas. A gente, quando fala de geografia cidade, a gente tem uma visão muito limitada, mas quando isso vem da visão que a gente se relaciona com aqueles ambientes, né, com aquela cidade, a gente traz mágica e vida para isso. Então, ter essa experiência aqui de poder produzir aquilo que está remetendo ao nosso lar, aos nossos ambientes de aconchego, foi muito especial e dividir isso com a turma também, eu acho que vai ser inesquecível daqui para frente. Olá pessoal, tudo bom? Então, esse evento é um evento que realmente conseguiu atingir várias dimensões, né, de pensar a metrópole, de pensar a cidade para além do Recife. Acho que Recife é só um ponto de partida e me parece que a gente teve aqui três dimensões assim fundamentais que foram trabalhadas. Né? A primeira, a memória, né? Depois os dilemas do tempo presente e as angústias do futuro, né? E a gente teve ao longo dessas 5 mesas, durante as exibições de trabalhos, os painéis, eh, diversas discussões, as mais complexas, né? Tratando desses temas sobre o Recife para além do Recife. A equipe do RecLab está de parabéns pela proposta, né? Acho que tem a obrigação de fazer o terceiro evento e a gente vai estar aqui de novo para participar juntos, né? É isso. O evento abriu espaço para discussões importantes sobre o presente e o futuro do Recife. Bom, o evento foi muito legal, assim, enriquecedor na questão acadêmica, trouxe alguns pontos que estão precisando ser debatidos sobre a cidade. Acredito que possa ter alguma discussão mais a fundo sobre algumas questões, junto com os movimentos sociais que estão se aproximando da academia, né, essa troca, né, de diálogo. Isso é fundamental para a gente ter um movimento social mais pujante, né, e vivo, que vá responder aos problemas que a cidade tem, assim como o poder público também escutar o que a gente tem para trazer aqui e refletir isso em políticas públicas, né? Então, nesse ponto de vista, o evento está fazendo um ótimo trabalho e, além do seu papel enquanto produtor de ciência, né, para melhoria da cidade. Esse segundo simpósio de estudos sobre o Recife é um evento muito relevante, que eu acredito que já faz parte da agenda da cidade, né, da agenda das pessoas que pensam a cidade, que refletem sobre essa metrópole brasileira que é a capital pernambucana. Para mim o evento foi muito positivo, né, gostei muito das apresentações, né, dos pôsteres apresentados, uma diversidade, uma riqueza de temas, né, e que mostra o comprometimento da Universidade Federal Rural de Pernambuco, dos alunos, né, dos professores, do corpo docente que articula esse evento, com a preservação da cidade, com a melhoria da qualidade de vida da cidade. Então, falar de patrimônio cultural recifense nesse segundo simpósio foi muito significativo e espero, enquanto representante do IFAM, que a gente estreite cada vez mais os laços de parceria com a Universidade Federal Rural. Olá, boa tarde. Meu nome é Sandro Vasconcelos, sou historiador e sou do Museu da Cidade do Recife. Hoje a gente fez aqui uma oficina de cartografia afetiva e foi muito massa. Assim, todos os elementos que foram trazidos
pelos elementos das pessoas que fizeram parte da oficina. Foi muito enriquecedor. Então, agradeço muito a coordenação do evento por fazer o convite e nos permitir trazer um pouco da nossa afetividade e enriquecer um pouco do mundo com nossas emoções maravilhosas. Eu agradeço demais toda a participação que teve hoje e espero que a gente possa fazer isso outras vezes. Bom dia, gente. Sou Caio César Clemente, estudante aqui da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Estou na graduação em História, no 7º período. Acabamos de encerrar aqui a nossa oficina da cartografia afetiva. Foi muito interessante. A proposta era basicamente eles reproduzirem nos espaços de convivência um mapa, né? Foi muito interessante, todo mundo agregou bastante a própria produção das cartografias. Enfim, eu me diverti bastante, eu acredito que eles também, e eu espero poder voltar com a mesma atividade nos próximos anos, né? Voltamos depois do intervalo com mais um bloco do Vozes do Recife, aqui na Rádio Paulo Freire. Voltamos com mais um bloco do Vozes do Recife, aqui na Rádio Paulo Freire. Agora, fique com a entrevista com Jesus Anderson, graduado em Gestão de Turismo e em História, especialista em História e Cultura do Brasil e em História da Arte. Mestre em História pelo PPGH da UFPE. Participa do grupo de pesquisa Políticas de Institucionalização do Patrimônio, Velhas e Novas, Práticas de Preservação, pelo Laboratório de Estudos e Intervenções em Patrimônio Cultural e Memória Social da UFRPE, no qual desenvolve pesquisas relativas às influências internacionais sobre a legislação brasileira de salvaguarda do patrimônio histórico-cultural, o cotidiano do Recife, as evoluções urbanas do Recife e de Olinda, e a evolução da política de patrimonialização no Brasil. Além do grupo de pesquisa de políticas públicas do turismo, pelo Departamento de Turismo no Instituto Federal de Pernambuco, onde desenvolve o estudo das relações, o turismo e a história. Atualmente, educador no Passo do Frevo, Instituto de Desenvolvimento e Gestão, onde desenvolve pesquisas voltadas ao patrimônio histórico-cultural, material e imaterial, religiosidade, negritude, os territórios locais e acessibilidade cultural. Anderson estava presente no 2º simpósio de estudos sobre o Recife e falou com a gente sobre a relação do Carnaval com o Recife. A entrevista foi mediada pelo doutorando em História Jaime Guimarães Júnior. Acompanhe! Primeiramente, de antemão, eu já queria agradecer ao pessoal do RecLab pelo convite. Me sinto muito honrado, até porque eu sou da casa, eu sou da Rural, então fico muito mais honrado com o convite e com essa participação aqui também. Não, a gente se conheceu pelos corredores da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Foi muito bom ter participado. Acho que na graduação a gente se encontrou lá pelos corredores das disciplinas, né? Isso, somos contemporâneos. Somos contemporâneos. Aí tem o mestrado, né? Você foi para o mestrado na Universidade Federal de Pernambuco, né? Em História também, não é isso? Isso, fui para o mestrado na linha de Cultura e Memória na Federal e em História também. Então, professor, vamos conversar sobre o Carnaval, não é? O Carnaval do Recife, o Carnaval de Pernambuco, o Carnaval do Brasil, que nós somos para além de fronteiras. E aí, conversando sobre o Carnaval, vamos começar primeiro. Hoje o senhor trabalha no Passo do Frevo, que é uma instituição, né, que tem um nome já grandioso e consolidado. E como é que é a participação do Passo do Frevo nesse momento de Carnaval? Porque aí eu queria que o senhor falasse um pouco do Passo do Frevo e esse momento da peça, porque vocês estão dentro do bairro do Recife, onde está o foco do Carnaval, né? Eu acho que deve ser até difícil de trabalhar, né, professor? Como estacionar, como chegar até com essa mudança no trânsito no Recife. Não, o Passo do Frevo, que a gente chama, é um espaço de salvaguarda, centro de referência em salvaguarda do frevo. Não só agora nesse momento do Carnaval, a gente está celebrando o frevo, mas a gente celebra o frevo e faz questão de fazer essa ressalva de salvaguardar e do frevo se fazer para a gente durante todo o ano. Agora está mais, vamos dizer, mais fervilhante do que já é. Muito mais fervilhante, né? Eu imagino. O Passo do Frevo, ele é um museu? A gente pode considerar como um museu? É um espaço cultural? Tem palestra? É possível ter uma dinâmica? Como é que é a dinâmica do Passo do Frevo? Então, o Passo do Frevo é um museu que foi nasceu dessa
tentativa, não, dessa questão de salvaguardar o frevo a partir do momento que o frevo ele é tombado pelo IFAM desde 2007 e ele vai ser tombado como patrimônio da humanidade em 2012. E a partir disso surge a ideia de ter, já que o frevo é um patrimônio imaterial, que é aquela coisa que a gente não pode tocar, surge a ideia de ter um centro, de ter um espaço para fazer essa salvaguarda desse frevo e a difusão também desse frevo, que é um patrimônio não só daqui e é da humanidade. Então, aqui a gente faz um trabalho não só de mediação com os visitantes espontâneos e agendados, muitas vezes escolas ou instituições ou ONGs, mas para difundir a história do frevo e contar como o frevo vive até hoje em Pernambuco, mas também faz outras formações. Nós fazemos formações com professores, nós fazemos... temos a escola do frevo, a escola do frevo, que tem aulas de música e de dança, e tem apresentações, e tem discussões sobre o frevo, sobre outros patrimônios da cultura popular pernambucana, e as suas interações, e por aí vai. Sim. Professor, vamos falar sobre carnaval. Aí, eu sou daquele... Vamos embora, falar de carnaval. Falou, eu sou daquele que usou muito, sabe, carteirinha. Eu sou de carteirinha. A gente chega numa certa idade que vai diminuindo um pouco, mas aí a gente, quando jovem, a gente vai desde Olinda, Recife, tem os horários, tem à noite, tem um carnaval da noite, o carnaval durante o dia. Eu já peguei, por exemplo, de ir para o carnaval de Olinda durante o dia, e aí de Olinda mesmo já passar direto para o carnaval à noite, geralmente acontece no Recife Antigo, os shows. Depois ele foi mais democratizado, e em outras regiões do Recife a gente tem a Várzea, né? O Ibura tem, em Casa Amarela tem alguns polos, mas vamos falar desse carnaval popular. Eu penso o seguinte, hoje a gente tem um carnaval que ele está bem estruturado, um patrocínio organizado pelos governos municipais, estaduais, mas ele sobrevive, professor, para além dessa gestão do Estado, né? Dessa coisa de ser um ponto turístico, um momento turístico é muito bom para o Estado, né? Tanto quanto o Rio de Janeiro assume que o carnaval é muito bom financeiramente para o Estado, você tem a quantidade de visitantes, né, de ocupação dos hotéis, mas assim, e o povo de Pernambuco, assim, o povo do Recife, ainda tem esse carnaval dentro, entranhado, independente digamos, da gestão pública? É uma boa pergunta. Acho que antes da gente falar isso tudo, acho que a gente precisa falar um pouco desse surgimento desse carnaval. Porque, para falar do carnaval hoje, como essa dinâmica, eu posso falar do sentido tanto do turístico, que é uma das minhas áreas do turismo e a história, mas, assim, o carnaval sobrevive e ele faz uma movimentação na área do turismo, né? O carnaval sobrevive e ele faz uma movimentação o ano todo. Enquanto a gente está conversando aqui, tem alguém em algum determinado barracão fazendo a confecção de uma fantasia de algum bloco lírico, de algum bloco de rua, ou de alguma troça, ou de alguma... O carnaval sempre está pulsante, e tem movimentação, e traz renda para as localidades. Mas, fora isso, falo do lado histórico, a questão das sentimentalidades. Então, as pessoas que estão envolvidas com os blocos têm um envolvimento além, não só do financeiro. Essas pessoas, elas sobrevivem do carnaval, mas também têm um vínculo afetivo e a questão da sentimentalidade também. Isso é importante se colocar também, acredito. Tem gerações já, né? Só complementando, deve ter gerações de famílias já cuidando desse carnaval, dessas alegorias, da organização dos blocos e troças, né? Sim, é uma gama imensa de pessoas que trabalham, muitas vezes não notamos ao carregador do boneco, a pessoa que segura o estandarte, as pessoas que costuram, os mestres bonequeiros, é importante também colocar, que também faz parte do carnaval pernambucano. E, além disso, a estrutura de comércio que é gerado, que gera renda para muitas e muitas famílias. E também investimento no turismo. Porque é uma indústria, né? A gente tem que pensar que é uma indústria completa, com vários momentos aí,
dos serviços, o pessoal que vai desde quem faz as alegorias e fantasias e compra esse material lá no mercado. Eu acho que geralmente é naquela área do Recife, ligada ali ao mercado de São José, são as áreas que o pessoal compra muito material para as alegorias. Mas eu fico pensando assim, o povo em si já lembra do carnaval, independente de uma programação estatal, aquela troça vai acontecer. Claro, é evidente que é uma importância muito grande, né, do apoio, né, governamental para que aconteçam, e é uma obrigação do Estado. Mas você vê que o povo ainda se mantém firme, porque na minha época, não muito tempo atrás, a gente tinha as laúças, por exemplo. Para quem está nos escutando, até o professor pode até explicar o que é a laúça. Era bem assim, juntava 3, 4 amigos, um se fantasiava de laúça, e um batucava alguma coisa, e aí seguindo, e um monte de gente ia seguindo atrás daquela batucada. É um rito espontâneo, é um rito muito ligado à questão mais lúdica, uma questão infantil. As crianças se juntavam para a laúça, que é dinheiro, laúça, urso, a ursa. Quem não der é pirangueiro. Quem não der é pirangueiro. Então, é um rito meio que infantil, um rito que se faz até hoje. E a cata de dinheiro, né? As crianças queriam catar dinheiro para poder se manter ou para ficar com um dinheirinho, mas hoje as pessoas fazem a laúça já é um grande empreendimento, já outro nicho da cultura popular pernambucana, a laúça. Assim, o nome é francês mesmo ou eu estou enganado? É uma origem francesa, o La Ursa, é isso mesmo? Que vem de... Seria a ursa, algo assim, não? Justamente, é a ursa, mas o idioma realmente, eu não sei se vem do espanhol ou se vem do francês, mas tem referências aos ursos mesmo. Aos ursos mesmo, né? Então se veste de urso. Quem não conhece aqui um pouco da cultura, uma pessoa se veste de urso, mas com tecido eu acho que na minha época era estopa ou uma palha por cima, né? Cobria como se fosse um urso, colocar uma máscara, uma cabeça e aí essas cabeças são bem um símbolo daqui do carnaval, né? Essas cabeças Sim, símbolo do carnaval pernambucano, mas a ursa também se difunde pelos municípios da Mata Norte, da Mata Norte pernambucana também, e São Lourenço da Mata também é um grande representante dos ursos aqui de Pernambuco. Eu tenho Gravatá, que também tem o pessoal, né, que faz um carnaval bem próprio. Eu esqueci como é o nome não é Triunfo? Em Triunfo e Gravatá também, Bezerro, tem o de Bezerros. Também tem os caretas de Triunfo. Aí tem os maracatus da Mata Norte, no caso de Nazaré da Mata, né? A gente tem em Pernambuco inteiro. Maracatus rurais. Voltando para essa popularização, essa coisa do frevo, como é que surgiu o frevo, então? Porque você estava contando que, para além do governamental, a gente tem que pensar no surgimento desse frevo. Então, como é que ele surgiu? Assim, há muitas vertentes ou versões para essa questão do frevo em si, mas é bom a gente acreditar, porque a partir da abolição da escravatura, em 1888, os negros vão se tornar livres e vão começar a entrar nesse carnaval pernambucano, na figura dos capoeiras, não só os capoeiras, mas outras pessoas que conviviam por essa região. Vamos pensar num Recife com ruas estreitas, nesse Recife vão ter vendedores, e vão ter estivadores, e vão ter prostitutas, e vão ter esses negros forros, e eles vão entrar nesse carnaval, na figura dos capoeiras, eles vão vir na frente das agremiações de carnaval, eles vão ser umas seguranças dessas agremiações, porque nesse momento existia muita rivalidade entre as agremiações e também entre esses grupos de capoeira que se chamam maltas de capoeira. E nesse momento existia uma lei, se chamava Lei da Vadiagem. E o negro que fosse pego praticando capoeira, dançando ou lutando capoeira, ele ia ser preso por essa determinada Lei da Vadiagem. Então surge o guarda-chuva como um apetrecho que serviria como arma, tanto nesses conflitos entre esses grupos rivais de capoeira, mas também servia como disfarce da polícia
porque não tem como você lutar capoeira com um guarda-chuva imenso, grandão, aberto. Então era um álibi perfeito para não ser preso, não tem como ser preso, estou aqui brincando no carnaval, um sol quente da moléstia desse, não tem como. Mas agora ele vai estar munido com guarda-chuva, e esse objeto na frente do bloco, e a agremiação tocando atrás, e na frente ele fazendo mungangas com guarda-chuva, pensar que a frevo dança não estava se formado ainda, então eram só mungangas, e essas mungangas depois começaram a ser elaboradas, e elaboradas, e elaboradas, até se tornar o frevo que a gente tem atualmente. A palavra frevo tem alguma coisa a ver com esse ferver de quente? Porque o Recife é quente. É muito quente. 2 sóis para cada pessoa. 2 sóis para cada pessoa, né? Eu tenho um amigo que fala que é Recife. Mas desculpe lhe atrapalhar, mas assim, então, eu tenho um frevo, não só pelo o ferver do quente da cidade, mas também o quente das pessoas, né? De você ficar livre e poder se movimentar livremente e ferver. Né? Quente das pessoas e quente do clima, ferver de ebulição mesmo. Aí a gente imaginar o Recife, antigamente o Recife não tem a configuração urbana que a gente tem hoje. Eram ruas mais estreitas, bequinhos e vielas. E se você olhasse de cima dessas ruas, quando tivesse um bloco chegando ou se cruzando os blocos, você via as pessoas pulando. Imagina como se fosse uma água e as bolinhas fervilhando. Então, esse ferver, essas cabecinhas pulsantes aí, são um fervilhar que lembrava-se o ferver e por isso foi virando frevo. Muito interessante isso. Quem não conhece o Recife e aí vai visitar o Recife, está nos escutando agora, tem umas áreas do Recife que mal passam um carro, então é bem estreito. Então foram ruas que foram projetadas para cavalo, pedestre. Não era. A gente tem a dificuldade no trânsito do Recife porque não tem como ampliar, né? A gente tem os rios, pontes, alguns acessos que são bem restritos. Temos a modificação do Recife com a Dantas Barreto, mas isso foi bem. Atualmente a gente não tem. Você vai ver as fotos do Galo da Madrugada, né? A gente consegue ver esse fervor, né, das pessoas perfeito. tocando lá, né? É uma imagem fabulosa. Professor, antes do intervalo, eu queria te fazer uma pergunta. Todo mundo tem curiosidade de saber qual a diferença de bloco, qual a diferença de clube, assim, troça. Tem vários, né? Vários tipos de... Eu sei que tem maracatu de baque virado, maracatu, né, de nação. Você só podia falar qual a diferença deles para a gente, enquanto os ouvintes entenderem, olha, é isso, é isso. Não misturar. Ok, vamos lá. São vários elementos da cultura popular pernambucana. O frevo é uma delas, maracatu, outra delas, caboclinho e tem o urso, como já foi falado. Então, vamos falar um pouquinho do frevo. O frevo, para a gente identificar o frevo do Recife, eu lembro dessa região metropolitana aqui, a gente tem que entender que são 4 tipos de agremiação. Então, para ficar mais fácil, dos 4 tipos de agremiação, 2 deles utilizam o estandarte. O estandarte que é a bandeira da agremiação, que ele vai na frente do bloco. E quais são esses 2 tipos? A troça e o clube. A troça é o quê? Eu vou para o carnaval de Olinda fantasiado de Homem-Aranha, alguém vai fantasiado de Mulher Maravilha, alguém vai fantasiado de macaxeira. Carnaval é assim, cada um vai fantasiado do jeito que quer. Essa troça, esse grupo de amigos que vai fantasiado do jeito que quer, um grupo informal de amigos, chama-se troça. Ele usa estandarte, e geralmente as troças têm nomes irreverentes. Nós sofre, mas nós goza. Deixa eu ver. O cachorro que lambeu. Sempre vai ser nomes irreverentes. A porta. Então, geralmente as troças, grupos irreverentes, grupos de amigos informal, com nomes muitas vezes de duplo sentido. Já o clube não. O clube usa estandarte, mas é uma coisa mais formal. O que a troça seria uma pessoa física, talvez o clube uma pessoa jurídica. Tem uma sede, tem local para os músicos ensaiarem. Os clubes não saem de qualquer forma como uma troça sai, então o clube
se divide em alas, a ala dos passistas, a ala dos músicos, a ala das fantasias, tipo uma escola de samba, mas só que é com frevo. Então, a troça, primeiro tipo, segundo, o clube, terceiro tipo, o bloco lírico. Bloco lírico, que é um frevo mais compassado, mais lentinho, surge entre as décadas de 10 e 20, pelas famílias, vamos dizer assim, mais abastadas do Recife, e acompanhada não por uma orquestra de metais, que a gente vê em Olinda, em Recife, mas uma banda de pau e corda, então faz um frevo mais compassado, que é o frevo de bloco. E o último tipo, boneco. Boneco. Clube de boneco é um tipo de agremiação, ele não vai ter estandarte, ele não vai ter flabelo, que é a bandeira dos blocos líricos, ele vai ter o boneco. O boneco é a própria configuração do estandarte. Então, quando você vê um boneco, você sabe quem está vindo. É o homem da meia-noite, a mulher do dia, é o menino da tarde, e é isso. Então, os tipos de agremiação de frevo são esses 4, mas se você quiser, a gente já fala musicalmente falando como é que pode ser dividido. Vamos fazer o seguinte, professor, vamos deixar essa pergunta musicalmente falando para depois do intervalo. Voltamos depois do intervalo com mais um bloco do Vozes do Recife, aqui na Rádio Paulo Freire. Voltamos com mais um bloco do Vozes do Recife, aqui na Rádio Paulo Freire. E neste bloco estamos entrevistando Jesus Anderson sobre algumas curiosidades sobre o carnaval. Voltamos com Vozes do Recife. Para você que chegou agora, eu sou o Jaime Guimarães Júnior, historiador e apresentador da edição de hoje. Estamos conversando com o professor Jesus Anderson sobre o Carnaval do Recife. Professor, vamos pegar a última parte que a gente estava conversando sobre o Carnaval, e aí ele estava falando sobre os tipos de troça, clube, e bloco, essa diferença. Agora vamos para a diferença da musicalidade, se esse é o termo correto, do frevo. Eu sou daquele praticante de carnaval, praticante, né? Fiel praticante do carnaval, e a gente sabe que quando eu estava no meio daquele fervor lá de Olinda, escutava um sonzinho chamado, acho que é o tararara, isso todo mundo mudava o ambiente. Todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece. Tararara. É nota musical, ninguém fala nada nos primeiros toques, mas é uma coisa que professor, é eletrizante, digamos assim. Seria a palavra correta? Eletrizante. Justamente, eletrizante. Isso é um dos tons do frevo também? É um dos... Um dos tipos de frevo. Na verdade, musicalmente falando, a gente pode dizer que o frevo são em 3 tipos, pode se dividir em 3 tipos. O frevo de rua, que é esse frevo aí que você está falando, que é um frevo tocado com orquestra de metais. O que é isso? São saxofones, tuba, cornetas e orquestra de metais é tocado na rua, mas é só o instrumental. Essa música que você citou aí, o hino de Vassourinhas, tem até uma particularidade sobre esse hino, mas daqui a pouco a gente fala. Então, frevo de rua é esse frevo tocado por uma orquestra de metais, assim como o frevo canção, que ele pode ser executado tanto pelas orquestras nas ruas, é um frevo com orquestra de metais, sendo cantado, ele também pode ser executado por uma banda também, com o frevo com um acréscimo de alguns instrumentos, mas é um frevo cantado. Um exemplo, Olinda, quero cantar. Então, cantado, frevo, canção. Instrumental, frevo de rua. E o frevo de bloco, que é justamente daqueles blocos líricos, é um frevo que não tem o uso da orquestra de metais, mas é uma banda de pau e corda, são bandolins e violões e flautins, é uma coisa mais suave, compassada, mais suave, mais compassada. Felinto, Pedro Salgado, Guilherme Fenelon, dos seus blocos saudosos. Ai, maravilha, isso arrepia. Tô arrepiado. Maravilha, né? Isso é muito... eu fico pensando assim, falando em música, dessa musicalidade do frevo, nós tivemos, desde a sua criação, claro, o surgimento do frevo, a gente teve um impacto muito grande de grandes autores de frevos famosos. Eu não posso deixar de falar de Capiba, mas eu tendo a perceber, professor, me corrija, uma falta de novos frevos, de novas músicas. Me parece que a gente não está tocando esses novos autores, as novas, né? Como é que aconteceu? Acabou, não tem mais autor de música, não tem mais... ou a gente está escondido?
e falta eles desbrocharem? Então, é uma boa pergunta, Jaime, uma muito boa pergunta. Então, se o frevo se estagnou, não, o frevo continua, e o frevo sempre está se renovando, e tem novos intérpretes, e tem novos músicos, e tem novas formas de fazer frevo, e tem novas formas de fundir frevo com outros elementos também. Então o frevo não tá morto. Todos os anos há um concurso da Prefeitura da cidade do Recife para eleger os novos frevos, e sempre tá vindo uma safra nova de compositores e de cantores muito bons. Posso até indicar alguns aqui, inclusive para quem quiser, aos ouvintes que quiserem se interessarem pelo frevo ou por essa renovação. A Orquestra Mala Sombra é maravilhoso, não sei se você já ouviu a Orquestra Mala Sombra. Isadora Mello é uma cantora maravilhosa daqui do Recife também. E também outras experiências. Toda vez eu esqueço, eu não consigo dizer. DJ Dolores fez um álbum maravilhoso ultimamente, não tão recente, mas assim, com o maestro Spock, chamado Frevotron, que é uma mistura de música do frevo com questões afro e um pouco de eletrônica. Então tem uma mistura bem legal também. Assim, porque nesse momento a gente teve o Mangue Beat, aquele movimento muito forte com Chico Sainz, Nação Zumbi. Tem acho que é a Bomba do Emetério também, né? A Orquestra Sinfônica. Orquestra Popular da Bomba do Emetério. Que também deixou o frevo ainda em evidência. Sim, sim. A indústria do carnaval, eu sei que é muito mais sudestina, porque as grandes televisões, mas a gente tem foco de transmissão de carnaval, tanto de Salvador, né, como do Recife. A gente mantém esse carnaval muito vivo. A juventude está ainda acompanhando. O que é que você acha, professor? A juventude acompanha, porque a gente tem grandes mestres, Naná Vasconcelos, que foi embora, né? A gente tem o próprio Capiba também. E essa juventude que está aí agora, século XXI, anos 2020, né? A gente está quase chegando em 2030. Você acha que a juventude adotou? Então, é uma boa, ótima, excelente pergunta também. Então, para responder essa tua pergunta, eu posso dizer que, falando do frevo, porque o frevo não é só a música, mas também tem a dança. Então, as escolas de frevo não param, mas, assim, uma coisa que é importante se tocar é a questão do patrimônio vivo. É um título que é aqui de Pernambuco e que elege pessoas que são representantes do nosso patrimônio cultural, não só do frevo, como das artes do barro, ou todas as artes afins. Mas, assim, esse patrimônio vivo, ele não só recebe uma verba do governo, seja qual for, mas ele tem o compromisso de difundir a sua arte, o seu ofício, seja ele como oleiro, ou como do barro, ou como... Um exemplo é Lia do Itamaracá? Lia de Itamaracá é um exemplo de patrimônio vivo. Sim, Lia de Itamaracá é um exemplo de patrimônio vivo que representa a ciranda, mas a gente também tem representantes do frevo, como a passista Zenaide Bezerra, que é importante se colocar. Também temos algumas agremiações, como Perro de São José, também tem vários representantes do frevo também. O próprio Vassourinhas, né? Sim, Vassourinhas. Tem... Lembra a gente estava falando sobre musicalidade, me perdoe, esqueci de fazer uma pergunta. A gente teve uma época, eu sou dos anos 80, 90, a gente teve uma época de disputa de música, e a gente tinha um carnaval. Nosso carnaval é muito, muito particular, né? Muito autêntico. Então a gente tem o frevo, a gente tem várias, né, maracatu, essa coisa do nosso carnaval é muito autêntico. As pessoas falam, olha, quero carnaval, diferente, você vai para Pernambuco, você tem um carnaval lá, de rua, extremamente democrático. E aí tem Salvador, e aí tem o samba. Aí eu tenho o frevo competindo com o axé, competindo não, né? Vivenciando, né? Acho que competir não cabe. Convivendo junto com o axé e com o samba do Rio de Janeiro, né? Que são os três polos mais famosos. Mas houve uma época, nos anos 90, que houve um problema de disputa de espaço e que o axé estava entrando no carnaval de Pernambuco. E aí se deu aquele momento de que não se pode mais tocar outras músicas a não ser o frevo. Como é que aconteceu isso? O senhor
Podia falar para a gente por que isso aconteceu, como aconteceu? Então, eu diria que não é um cruzando com o outro, mas eu diria que interagindo, porque, vou falar sobre isso aí, mas assim, para a gente dar um retorninho. Quando, há muito tempo atrás, no ano de 51, o Vassourinhas daqui saiu para fazer uma apresentação no Rio de Janeiro. E ele sai daqui de Recife, foi de navio, sai de Recife e vai em Salvador. E em Salvador, Dodô e Osmar se apaixonam pelo frevo, e lá pelo frevo. E eles o carnaval baiano na época executava, eram carros de som com em cima guitarras elétricas. A guitarra elétrica baiana. E não mais, não menos do que Moraes Moreira também se apaixona pelo frevo e ele sobe nesses carros de som das guitarras elétricas para botar a voz. E o que era uma dupla, influência do frevo, que era Dodô e Osmar, uma dupla, quando entra Moraes para colocar o frevo na voz, lá em cima vira um trio. E a partir daí vira o trio elétrico. E o surgimento do trio elétrico tem a ver com o frevo e vai se passando com o tempo, e quando chega no final da década de 90 para 2000, tem essa influência do axé sobre o frevo, que aqui em Pernambuco, muitos políticos ou muitos gestores na época acreditaram que o frevo seria corrompido ou modificado com essa interação com outras Acho que eu escutei até o apagado outras também. culturas. Apagado, substituído. E por isso houveram algumas determinações de não se tocar frevo em Olinda na época, e também até hoje existe um pouco disso, que no Galo, quando chega um artista de fora, um artista nacional, para tocar no circuito Galo da madrugada, então ele pode colocar as suas músicas, mas tem que ser colocado frevo, tem que se cantar o frevo. Também tem uma lei estadual que todas as rádios têm que executar frevos. Mas isso é importante para a preservação cultural? Ou é uma ditadura? Não que seja uma ditadura, mas assim, para conservação, um repasse não necessariamente não é uma coisa obrigatória de todo mundo estar escutando frevo, mas assim, se estiver tocando é bom, né? Recomendação, né? É recomendável que a gente valorize um pouco a nossa cultura. Mas assim como a gente preserva um patrimônio edificado e que a gente coloca regras para que esse patrimônio seja a manutenção dele, né, restaure e até o uso desse patrimônio edificado, acontece também com o patrimônio imaterial, e você colocar regras de uso, né, para evitar que ele seja danificado. É isso? Seria essa opção? É uma questão de difusão. Muitas vezes até além do acadêmico falando com palavras coloquiais, eu fosse dizer assim, quem não é visto não é lembrado. Então é bom sempre a gente apresentar para os jovens, para os que estão chegando, o que é a nossa cultura, como é a nossa cultura, para saberem como é que a gente vive, como é que o nosso cotidiano, que isso faz parte, o frevo faz parte do nosso DNA. Eu imagino o seguinte, como o patrimônio é algo vivo, o patrimônio material é vivíssimo, né? E aí ele passa por adaptações de momento. Eu lembro bem, na minha época, a gente tinha o mela-mela, um sujava o outro, um molha-molha no carnaval, que isso foi se perdendo aos poucos, né? A sociedade vai se adaptando. Aí eu costumo dizer também que as músicas também se adaptaram a um novo momento da sociedade, que há pouco tempo a gente estava discutindo sobre a fantasiar-se de índio, fantasiar-se de enfermeira, colocar um tom, uma enfermeira, né, aquela coisa a enfermeira como, digamos, objeto sexual, né, sexualizado. A gente teve várias mudanças. Luiz Caldas acabou de falar num programa de TV também sobre alguma música que ele já escreveu, já não escreveria se fosse hoje, ele não gostaria mais de tocar essas músicas. O que você acha que houve essas mudanças? Porque o carnaval é isso, essas adaptações, e né, a sociedade vai junto com o carnaval vai junto com a sociedade? Eu acredito que são ciclos. Eu acredito como na história, uma história cíclica, então esse cotidiano também vai ser cíclico. Então, o frevo, quando ele surge marginal, ele surge marginalizado, ele surge da periferia, ele surge
do povão, porque a galera que tinha estirpe, eles conviviam nos bailes de câmara, nos bailes mais chiques. Então, o frevo surge de uma certa forma marginal e ele é entendido durante muito tempo como uma coisa a segundo plano. Com o tempo, você já falou o nome de Capiba. Capiba foi um cara fundamental para a disseminação do frevo como um ritmo atraente para todo mundo, como uma representação pernambucana, porque até antes ele era uma coisa marginalizada e a partir que Capiba começa a compor e coloca na rádio, então torna-se uma coisa mais atraente. Da mesma forma que que o frevo foi criticado no início, muitas pessoas hoje criticam o passinho, independentemente de quem gosta ou não gosta, mas ele tem a mesma origem do frevo, ou do samba, ou aquela coisa do povo, que vai ficando cíclico e que vai se modificando, do mesmo jeito que o frevo era marginal e depois virou de elite. É isso, vão havendo modificações. Acho que foi muito uma opção para quem não podia ir para um clube, né, para um clube de um bal masqué, né, que ainda um pouco elitizado. O frevo veio para poder dizer assim, olha, temos espaço aqui, um pouco de, digamos, como o senhor falou há pouco tempo, acho que a gente conversou em off sobre o Galo da Madrugada, por exemplo, que foram amigos, vamos começar aqui, digamos, meio que anarquistas do sistema. Sim, o Galo da Madrugada surge em 78 com um bloco de amigos que queriam brincar o carnaval e, tipo, aperrear um pouco a vizinhança e sair bem cedo. É um bloco, inicialmente, um bloco de acorda povo, um bloco que bate lata para dizer assim, acorda que lá vem o carnaval, que chegou o carnaval. E um bloco de amigos que sai com um pouco, uma faixa de 70 pessoas no primeiro ano, e depois vai crescendo, mas ele é um bloco de alegoria e crítica. Inicialmente era um bloco que chegava para questionar fatos sociais e fatos políticos, então, para demonstrar também que a questão do carnaval e o frevo também não é só diversão, mas também se inserem questões sociais e políticas e culturais também. Quem vê as imagens do Galo da Madrugada vê o pessoal bem original, né? Tem críticas à política, à economia, tem personagens da política presos numa gaiola, vestidos de prisioneiros, ou alguém que aconteceu algum fato estranho, né? Um desamor, né? A grávida de Taubaté apareceu várias vezes no Carnaval do Recife, Eu acredito que agora esse ano vai ser a Fernanda Torres. Agora vai ser todo mundo vestido de Oscar. E aí temos né? Eu espero que dê tudo certo. Esse programa aqui, ele está sendo gravado, eu não sei se a gente vai estar comemorando, ou só a indicação já funciona, né, professor? Já para mim, eu já ganhei a Copa. Já ganhei a Copa do Oscar só com a indicação. Para a gente ir para os finalmente, eu pensei lhe pedir uma sugestão. O senhor deu sugestão de música, né, de cantores, a gente conversou sobre essa nova produção musical do frevo pernambucano. Você tem algum livro para indicar para quem quer conhecer mais sobre o carnaval, sobre frevo, sobre a musicalidade, a cultura pernambucana? Eu tenho duas indicações, se você me permitir, Jaime. Então, para livro tem uma indicação que inclusive, foi escrito por um professor da Rural, que eu chamo Ruralinda, mas é o professor Júlio Villanova. É um livro maravilhoso que é intitulado Frevo no Discurso Litero Musical Brasileiro. É a partir da sua experiência, a partir da experiência do professor, das suas vivências, né? Que ele faz parte de um bloco lírico, Cordas e Retalhos, um bloco maravilhoso, que eu aconselho vocês tanto a lerem o livro, quanto a experienciarem, dar uma olhada também nos blocos líricos do Recife, em especial Cordas e Retalhos, um bloco precioso. E também fazer um convite a todos os ouvintes para escutar mais sobre o frevo, nós temos aqui no Passo do Frevo um podcast, uma produção do Educativo, que é denominado Espalhando Brasa. Vocês podem entrar no canal do Passo do Frevo do Spotify lá, e Espalhando Brasa a gente discute a religiosidade do frevo, os territórios do frevo, a participação feminina no frevo, e outras questões
relacionados ao frevo e outras questões da cultura popular pernambucana. Podem ficar à vontade, acessem, por favor, escutem e depois me digam o que é que vocês acharam. Muito obrigado, professor. E assim, chegamos ao final de mais um episódio do Vozes do Recife. O RecLab agradece a todos os participantes, parcerias, ao financiamento da FACEP, aos apoios, monitores, inscritos, convidados e especialmente à Universidade Federal Rural de Pernambuco, que tornaram o segundo simpósio de estudos sobre o Recife possível. Se você quer saber mais sobre nossa cidade e suas histórias, siga acompanhando o RecLab no Instagram para receber informações sobre novidades e eventos. @reclab.ufrpe. Repetindo, @reclab.ufrpe. Um forte abraço e até o próximo Vozes do Recife. Nos vemos na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário. O programa Vozes do Recife é uma realização do RecLab, Laboratório de Estudos e Ensinos sobre o Recife, vinculado ao Departamento de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco.